a gente vendeu 20% a mais. Aqui, ó. Tá? E aí, bom, os custos variáveis acompanham, né, o faturamento. Se a gente vendeu 20% a mais, todos os custos variáveis vão aumentar na mesma proporção. Afinal, eles variam com o faturamento. Então, olha só, os nossos custos variáveis também aumentaram na mesma proporção aqui. E aí sobrou agora R$ 48.000 de margem de contribuição, que na proporção é os mesmos 40% do faturamento. E a gente manteve os nossos custos fixos. Bom, se a gente manteve os nossos custos fixos e a margem de contribuição for maior agora, o nosso lucro líquido foi para R$ 18.000. Aí o que eu quero te mostrar é o seguinte, olha só o que acontece aqui nesse cenário. O nosso faturamento, ele aumentou em 20%, de 100 para 120 mil. Só que o lucro líquido deste negócio, ele aumentou de 10 para 18 mil. Então, foi um aumento no lucro líquido de 80%, na ordem de 80%. Enquanto o faturamento aumenta 20%, o lucro líquido aumenta 80%. Isso é o conceito de alavancagem. Então, mesmo você aumentando o faturamento numa ordem só de 20%, o teu lucro aumentou 80%. Quando a gente faz essa divisão de 80 por 20, então 80 por 20, a gente encontra aqui um outro indicador que é o grau de alavancagem. Então eu sei que para cada 1% de faturamento eu aumento 4 vezes percentualmente o meu lucro. Então essa empresa ela tem uma alavancagem, um grau de alavancagem de 4, sabe? Aquela força que ela faz de aumento de faturamento impacta no resultado lá na frente de 4 vezes de crescimento. Então estou te trazendo aqui um exemplo de grau de alavancagem, tá? Qual que é o grau de alavancagem desta empresa que a gente desenhou? E aí eu já te pergunto, qual que é o grau de alavancagem do teu negócio? Talvez você não saiba hoje, você precisa fazer esse exercício que a gente está fazendo aqui, que é entender quais são os teus custos fixos, os teus custos variáveis, separar isso e fazer esse cálculo, tá, de grau de alavancagem. Tá? Mas isso aqui é a base ainda. Então a gente já entendeu a primeira base, né? Separar os conceitos, custos fixos, custos variáveis, entender o que é a margem de contribuição, que é quanto que sobra do teu faturamento após pagar todos os teus custos variáveis. E aí, a partir disso, né, subtrai os custos fixos do teu negócio, vê o teu lucro e simula um crescimento. Se eu aumentar o meu crescimento de faturamento, por exemplo, em 20%, quanto aumenta o meu lucro líquido da operação? Aí você vai encontrar o grau de alavancagem do teu negócio, tá? Mas agora vamos fazer um outro cenário. De fato, cara, e se eu pudesse aumentar esse grau de alavancagem? Ao invés de, ao aumentar o meu faturamento em 20%, o meu lucro for para aumentar 4 vezes, e se com o mesmo esforço de crescer 20%, o meu lucro aumentasse 5, 6 vezes, eu ia crescer muito mais rápido, muito mais acelerado. E como é que a gente faz isso? Quando a gente começa a trocar os custos variáveis por custos fixos. Quando você troca custos variáveis por custo fixo, você aumenta o seu grau de alavancagem, a proporção do crescimento do lucro ele fica muito maior versus o crescimento do faturamento. Vamos ver um exemplo prático aqui? Vamos. Então, eu vou trazer agora o mesmo exemplo lá, só que com uma única mudança. Então, a gente teve aqui o ticket médio de 1.000 e uma quantidade de vendas de 100 e faturamento de 100 mil, mesmo exemplo até aqui. E aí a gente teve os impostos na mesma grandeza de 20%, custo de mercadoria vendido, que são os insumos, né? Na mesma grandeza, e a gente fez uma troca. Então, a gente está trocando um custo variável por um custo fixo. Lembra que a gente tinha um custo variável de transporte de 10%? Daqui, ó. Agora, vamos fazer o seguinte. E se esse transporte não fosse variável? E se ao invés de terceirizar isso e pagar uma parte do meu faturamento, eu montasse uma estrutura interna de transporte de logística? Né? Como seria o impacto disso na minha operação, no meu lucro? É o cenário que a gente está fazendo aqui. Então, a gente trocou, não vamos mais contratar esse terceirizado, vai ficar aqui 0%, né? E eu vou fazer uma estrutura interna.
E aí, digamos que esse custo interno fixo, seja lá, moto, um entregador, o que for, né, para fazer o mesmo serviço do terceirizado, me custe aí, eu faço o cálculo, e me custe R$10.000 por mês, tá? Nesse exemplo, custa R$10.000 por mês. Então, nesse cenário inicial, cenário 1, o que a gente tem aqui? A gente tem que, bom, faturou 100 mil, teve ali os custos variáveis, sobrou 50 mil de margem de contribuição, a minha margem de contribuição aumentou, era 40, agora sobrou 50, porque eu diminuí os meus custos variáveis, certo? Só que os meus custos fixos aumentaram, era 30, olha só, era 30 aqui, era 40, era 30, né? E agora virou 40 nesse exemplo, porque eu adicionei o custo variável, o custo fixo do transporte. Meu lucro ficou a mesma coisa nesse cenário 1, tá? Então, igualei, não tive nenhuma vantagem até o momento. Só que, e se o meu faturamento aumentar? E se minha empresa continuar crescendo como já estava no cenário anterior projetado? Vamos botar a mesma variação de crescimento? Aquela mesma variação. Olha só, o faturamento aumentou em 20%. Tá? De 100 foi para 120. Os meus custos variáveis permanecem na mesma proporção, né? De crescimento. E aí minha margem de contribuição ficou também aí 50% de margem de contribuição. Nesse caso, 60 mil. E aí eu vou pagar os custos fixos, né? Na ordem de 40 mil. 30 mais 10, está aqui o custo de transporte, que agora é fixo. Agora, quando eu tiro a minha margem de contribuição e pago os custos fixos, me sobrou R$20.000 de lucro líquido. Olha só. A minha variação do lucro foi de 100%. Então, dobrou o lucro. O meu faturamento aumentou 20%, só que o meu lucro aumentou 100%. Então, o que antes era um aumento de 20% de lucro e acarretava em 80% de lucro líquido, 20% de faturamento me gerava um aumento de 80% de lucro líquido. Agora, quando a gente trocou um custo variável por um custo fixo, esse mesmo crescimento de 20% me gera um aumento de lucro de 100%. O que antes era a proporção, uma grau de alavancagem de 4 vezes, agora é de 5 vezes. Então, eu estou conseguindo gerar muito mais lucro com o mesmo esforço de vendas. Com o mesmo esforço de venda que a gente colocou lá em cima. A gente já aumentou o nosso grau de alavancagem. A gente aumentou a nossa capacidade da empresa de gerar lucro com o mesmo faturamento, fazendo um ajuste na nossa estrutura de custos, um ajuste na nossa estrutura de contratar e de pagar os nossos custos da nossa operação. A gente trocou custo variável por custo fixo. E essa troca faz a gente aumentar o nosso grau de alavancagem, faz aumentar a capacidade de geração de lucro com o mesmo faturamento da empresa, com o mesmo crescimento de faturamento da empresa.